Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dando Mentes. Eu sou o Leonardo Weiner, seu apresentador, e hoje a gente está com um convidado muito especial. Hoje a gente está com o nutricionista Lucas Malman. A gente vai estar falando hoje sobre tratamento combinado, multidisciplinar e como a gente pode estar ajudando pacientes também na questão nutricional e não só psicoterapêutica, e falando bem de bem-estar, dieta e todas essas questões que eu imagino que podem também fazer parte da vida de vocês. Então, Lucas, queria primeiro te agradecer muito por ter topado a conversa aqui comigo. Eu estou muito feliz da gente estar conversando. A gente já se conhece aí de uma longa data. Então, primeiramente, muito obrigado por estar participando aqui do Lendo Mentes, desse projeto que a gente gosta tanto. Imagina, Léo, para mim que é um prazer estar aqui, agradeço o convite, fiquei muito feliz mesmo e espero poder contribuir aí com bastante conteúdo legal. Afinal de contas, né, nós que somos da área da saúde, nós sabemos que o êxito de qualquer tratamento é o trabalho multidisciplinar. Perfeito. Então, poder estar batendo essa ideia contigo, tenho certeza também que vou aprender muito. Legal, legal. Eu acho que isso é muito importante, né? Já de saída a gente falar, né? Porque quando a gente pensa em qualquer tratamento, principalmente para transtornos alimentares, a gente sabe que o padrão ouro ele demanda realmente o trabalho multidisciplinar, e se a gente não tem uma boa comunicação com os profissionais, a gente está, na verdade, deixando o paciente na mão, né? Então, muito importante tu trazer isso já de saída para a gente poder sair também, né, com a nossa conversa com o pé direito. Mas, Lucas, acho que assim, talvez alguns dos nossos seguidores se conheçam, mas te apresenta então um pouquinho para o pessoal, quem tu é, o que que tu faz hoje e como foi também a tua trajetória para tu chegar onde tu está aqui hoje. Claro, com certeza. Então, bom, meu nome é Lucas Malman, né? Sou nutricionista. Hoje eu tenho uma clínica, onde nessa clínica eu tenho, além do braço da nutrição, o braço médico, o braço da educação física. Dou aula também, né? Ministro alguns cursos de extensão, palestras e etc. E hoje a nutrição ela entrou na minha vida desde muito cedo. Mas, na verdade, antes de fazer nutrição, eu fiz direito. Uhum. Então, eu fiz direito até o sexto semestre, fui mais da metade do curso. Mas quando eu cheguei ali no sexto semestre, a gente para fazer aquela reflexão, né? Pá, tô no sexto semestre, não tô estudando muito, não tô gostando muito, o que que eu vou Uhum. fazer? E fiz aquela reflexão de uma vida, assim, e vi que realmente eu sempre fui muito ligado à parte da alimentação e à parte do exercício físico. Uhum. Então foi quando eu decidi migrar para a nutrição. Então comecei inicialmente com o meu consultório próprio, esse ano migrei para um modelo um pouco maior de clínica. Então essa é brevemente a minha história, mas costumo dizer que nós, quando nós lidamos com o paciente, é como se eu tivesse uma caixa de ferramentas, né? E Uhum. hoje a ferramenta que eu estou usando é a nutrição, Uhum. mas o propósito mesmo que queima no meu coração é poder transformar vidas, ajudar as pessoas. Muitas vezes numa consulta a gente mais ouve do que Uhum. necessariamente prescreve uma dieta. Então é por aí que eu norteio minha conduta profissional. Não, muito legal. Eu acho que quando tu fala isso, né, de poder escutar e poder ver a pessoa que tá ali, não só mais uma dieta prescrita, a gente está, na verdade, olhando para a pessoa e todas as complexidades que podem estar vindo junto com aquela pessoa. E quando tu falou que a tua trajetória ela envolve já a questão nutricional desde cedo, como que isso apareceu assim para ti? Cara, isso foi muito legal. Eu lembro que na época da infância barra adolescência ali, eu tive uma questão com sobrepeso e tal, Uhum. acabei engordando muito, etc. Isso sempre me deixou desconfortável. Então eu quis ir em nutricionistas, etc. Meus pais no início não foram muito a favor. Então eu resolvi eu começar a estudar, a olhar vídeos, etc. E o que me encantou na questão da nutrição é justamente o poder que a alimentação tem na nossa saúde, né? Então a Uhum. gente pode falar emagrecimento, etc. Mas, cara, tudo hoje, eu costumo dizer assim, teu carro não anda sem gasolina, teu corpo não funciona sem nutriente certo. Uhum. Então a nutrição acaba sendo, e aí foi uma paixão, então comecei a estudar, me desenvolver em cima, mas eu creio que o gatilho que me fez realmente amar a nutrição e buscar isso foi justamente essa história ali que eu tive na infância barra adolescência. Não, e muito interessante, né, quando tu traz isso dessa questão nutricional, porque eu imagino que muitos pacientes eles vão vir com demandas e com objetivos diferentes, e o teu trabalho como nutricionista, como um bom psicólogo daí da minha parte, é Uhum. da gente poder, tá, vamos parar, vamos formular o que tá vindo aqui e realmente poder promover e prover o melhor tratamento que a gente pode. E isso é fundamental, né? Inclusive ontem eu fiz uma live no Uhum. Instagram, né? E eu tava, é uma série de lives que eu faço todas as quartas-feiras, e o tema do mês de agosto tem sido obesidade.
Então, um dos temas que eu abordei na live é o quê? Bom, a gente pode pegar aqui um artigo científico que fala assim, o tratamento da obesidade bom é o cara ir para uma academia e tal, não sei o quê. Eu tenho que entender o contexto desse paciente, se esse paciente vai se sentir à vontade, exposto de repente no ambiente de academia, se é melhor ele começar com uma caminhada ou um exercício em um estúdio fechado, etc. Então, eu sempre tento trazer essa visão de entender o mundo do paciente. É o que eu falo para o paciente, sim, a melhor dieta é aquela que tu consiga fazer. Essa vai ser a melhor dieta para tua vida. Porque nós precisamos entender que a aderência do paciente ao tratamento é muito superior a um determinado, de repente, padrão ouro que não vai se enquadrar dentro da realidade dele. Não, e isso é muito importante, né? Porque daí a gente... aqui no podcast eu já falei com psiquiatras, com nutricionistas, psicólogos, tudo que tu pode imaginar, né? E uma das coisas que a gente fala muito é sobre também a adequação, né, de protocolos. Porque quando a gente pensa em um protocolo de pesquisa, a gente está pensando num escopo muito delimitado, né? E a gente, sempre quando a gente pensa em pesquisa, a gente tenta ao máximo fazer ter um rigor metodológico para que realmente a gente consiga comprovar determinado protocolo, né? E quando a gente tem um paciente, muitas vezes a gente vê um paciente que tem comorbidades e várias outras questões que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, tu falou, de repente o padrão ouro é ir no estúdio. Pô, se o paciente não tem condição financeira para isso, como é que a gente vai adequar isso? O padrão ouro é comer salmão. O paciente é alérgico a salmão. Então, todas essas coisas, né? E daí já me vem uma das minhas primeiras indagações a ti, né? Como que a gente faz um tratamento nutricional, um atendimento nutricional e de saúde, assim como um todo, como tu percebe isso, individualizado para cada paciente? Como que tu faz isso na tua prática e quais são alguns, de repente, guidelines que tu tem assim para ti mesmo para fazer isso? Cara, sempre que eu recebo o paciente, eu vou dar um exemplo assim, fui te atender, né? Tu me traz, por exemplo, um exame de sangue. Primeira coisa que eu faço é deixar esse exame de sangue de lado, olhar para ti, conversar contigo, entender a tua história de vida, para depois ir para esse exame. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? O que vai tornar a tua conduta individualizada é quanto mais tu conseguir entender da vida do paciente. Porque a partir do momento que eu atendo uma pessoa, eu tenho que ter bem claro que eu estou atendendo essa pessoa, mas ela vem com uma história de vida, com uma bagagem de vida. Muitas vezes ela já passou por outros profissionais, não teve uma experiência positiva. Então, eu gosto muito, no meu atendimento, me aprofundar não somente no que diz respeito à nutrição. Então, realmente entender o mapa de vida daquela pessoa para, a partir disso, conseguir montar a melhor dieta possível para aquela pessoa. Então, eu creio assim que o atendimento humanizado, olho no olho, você saber que a pessoa que está na sua frente é um ser humano com histórias, com traumas e bagagem de vida, é o que torna a tua conduta assertiva em referência ao tratamento que tu vai estar utilizando. E quão comum isso acaba sendo, Lucas, de, por exemplo, tu tá atendendo um paciente que já passou por muitos outros nutricionistas e outros profissionais em relação a isso? Porque não é incomum em psicoterapia, mas às vezes é 1, 2, talvez 3, daí mais disso já começa a ser um pouquinho fora da curva normal, né? Como que é isso, por exemplo, de novo, não precisa ser um artigo, mas assim, até da tua prática, porque eu imagino que isso pode realmente carregar aí crenças e ideias sobre como é o trabalho nutricional desses pacientes. Cara, é bem recorrente, tá? É bem recorrente, assim, geralmente vem pacientes que já passaram por 3, 4, 5 profissionais muitas vezes. Quando o paciente me traz essa experiência que ele já teve, o ponto principal é eu descobrir o que fez ele trocar de profissional. Mas não no sentido de julgar uma conduta de outro profissional, mas justamente para entender a resposta que ele teve, o que deu certo e o que não deu. E o que eu consigo perceber, assim, fazendo uma análise do que normalmente acontece, os profissionais acabam não se aprofundando tanto no paciente. Porque, por exemplo, vamos dizer, eu vou atender um paciente obeso, né? Racionalmente, esse paciente sabe que ele vai viver menos, que ele vai desenvolver doenças, ele sabe que ele Sim, tem... todos aqueles indicadores de saúde que a gente tem baseado em pesquisa que podem levar... De novo, a gente não vai tirar uma decisão precipitada sem olhar nenhum tipo de exame que a pessoa não está saudável, mas, de novo, a gente sabe quais são os indicadores de saúde, né? Exato. Então, quando eu atendo esse paciente, ele está nesse quadro, por exemplo, de obesidade, eu tenho que entender que tem um problema mais profundo ali. Ele não está, muitas vezes, obeso porque ele quer, porque ele acha bonito, porque ele gosta. E na hora de fazer a prescrição da dieta, eu tenho que levar isso em conta. Então, por exemplo, às vezes as pessoas... eu atendo um paciente que não faz dieta, que come, por exemplo, 5 pizzas por dia.
matematicamente falando, para o processo de emagrecimento, se eu reduzir esse cara de 5 pizzas para 4, ele tem um processo de emagrecimento. Eu não preciso passar ele de 5 pizzas para frango, salada, arroz integral e acabou o assunto. Então, essa sensibilidade de não ter uma neurose saudável, sabe? Uma coisa assim, precisa ser um negócio extremamente saudável e tal, e levar em conta a aderência do paciente no longo prazo, é o que eu vejo que realmente transforma a jornada dele e tu não dá uma dieta para ele. Tu consegue fazer uma mudança no estilo de vida que vai ser sustentável para uma vida. Uhum. Até porque quão sustentável fica daí de tu fazer uma mudança tão radical mesmo. Porque se a pessoa tem um padrão alimentar, ou, por exemplo, eu me lembro da conversa que eu tive com o Rafa, que foi psiquiatra que veio falar aqui sobre atividade física, né? E a gente estava falando sobre a importância da atividade física e como muitas vezes médicos prescrevem atividade física e chega pro paciente e diz, tá, tu tem que fazer atividade física, mas isso acaba sendo quase como uma punição e a pessoa acaba nem fazendo atividade física. E muito mais de poder buscar, de repente, o que realmente a pessoa gosta e tentar engajar e motivar. E eu fico pensando se isso também não acaba se aplicando para nutrição, porque, eu vou querer, e daí de novo, nenhum problema com a chia, tá, gente? Mas assim, Fora que ela gruda no dente, não tem nenhum problema, né? Mas, por exemplo, eu adoro arroz. Adoro arroz, adoro arroz. Cara, se tu me botar chia no lugar de arroz, não vai dar certo. A gente já vai ter um problema. De saída. De saída, mas eu dou esse exemplo meio brincalhão, mas eu fico imaginando que isso deve ser muito importante, né? De tu saber, por exemplo, quais são realmente essas preferências do paciente para ver como que a gente pode ir adequando isso. Com certeza. E, inclusive, ela trocou num assunto, por exemplo, do exercício, né? Isso é uma pergunta que eu recebo muito na clínica. Lucas, qual é o melhor exercício para eu fazer? A minha resposta é sempre aquele exercício que tu tem prazer e que te gera aderência. Esse é o melhor exercício para tu fazer. Até porque hoje, na rotina que as pessoas vivem, o exercício é muito também um escape, um momento de dar uma desligada, focar em... Agora, pô, vou sair de casa, pegar o carro, pegar trânsito, ir para uma academia. Se não é o que eu gosto e me dá prazer, vai ser mais um peso do que algo que realmente vai te agregar, né? E quando a gente fala, inclusive, do conceito de saúde, pô, o conceito de saúde é multifatorial, né? Nós sabemos disso. Então, analisar todos esses eixos do paciente é algo fundamental. E aí, referente à questão da alimentação, né? Então, o que eu busco hoje, por exemplo, na minha anamnese? Justamente fazer essas perguntas para o paciente. Léo, tem algum alimento que tu não goste de comer? Tem algum alimento que tu goste muito de comer, que tu gostaria que tivesse no plano? Porque tudo isso nós conseguimos adequar. Então, quando o paciente ele consegue ser sincero na consulta e consegue realmente transparecer e passar para o profissional os gostos dele, os hábitos que ele tem, etc., tu consegue sim montar um cardápio para ele poder seguir que seja prazeroso, que ele não esteja num regime alimentar, sabe? Então, isso eu noto muito assim, para mim o ponto-chave de entendimento do paciente se chama anamnese. Então, uma boa anamnese te dá uma conduta assertiva. Até porque eu imagino que isso orienta, né, o teu trabalho. Ele orienta também quais são esses objetivos do paciente, os teus objetivos daí de poder ajudar essa pessoa. Porque no final das contas, até a OMS, né, ela coloca que a saúde ela é biopsicossocial, ela não é, a gente não consegue discriminar e separar algo um do outro. A gente está falando de sistemas complexos que se intercorrelacionam, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um livro de psicoterapia, que diz que pessoas não são categorias diagnósticas, elas são pessoas com seu histórico, história e objetivos. Muito bom, muito bom. E daí a gente poder pensar nisso, né, realmente, porque o tratamento, por mais que existe o protocolo e tudo mais, e óbvio que a gente vai querer fazer uma nutrição baseada em evidências, uma psicoterapia baseada em evidências, óbvio, olhando a evidência, levando todos aqueles conceitos, no final das contas é um trabalho para aquela pessoa, né? Exato, entender o mundo dela, né? Então, às vezes, por exemplo, pô, como é que eu vou querer dizer para o meu paciente não comer nada fora da dieta se ele tem um evento social, se ele tem o domingo em família, se ele tem os momentos importantes para ele? Isso eu devo levar em conta. Então, e às vezes o paciente ele vem assim num hiperfoco que muitas vezes não é saudável, sabe? Então, o paciente é muito extremista. Ou eu sigo a dieta 100% ou não vai adiantar para nada. Não, calma, tem um equilíbrio nesse meio do caminho e é esse equilíbrio que a gente tem que atingir justamente para que o processo seja sustentável. Hoje, na minha opinião, um dos maiores problemas que a gente tem na nossa geração
é que as pessoas não gostam de ver o processo. Então, eu começo uma dieta hoje, eu quero um resultado para amanhã. Eu começo algo hoje, amanhã tem que estar tendo resultado. Só que, na verdade, a gente sabe que o processo é o que te gera bagagem, te gera aprendizado. Então, quando tu entende o poder que tem o processo, isso te auxilia muito a chegar no resultado que tu está buscando. E daí 2 perguntas sobre isso. Como ajudar os pacientes a se engajarem e entenderem o processo? E 2, quais os problemas, ou daí tu pode responder uma ou outra na ordem que tu quiser, e quais os problemas que podem vir da pessoa não entender esse processo? Tanto de adesão, mas também de comportamentos que podem vir a partir dessa compreensão mais extremista ou até mesmo imediatista da dieta ou de qualquer outra prática de saúde. Cara, te diria que o problema maior, começando pela segunda pergunta, né, é realmente o desenvolvimento de uma má relação com a alimentação. Porque muitas vezes o paciente ele chega na clínica e a expectativa dele, ao meu ver, não é simplesmente fazer uma dieta, mas muitas vezes uma busca de identidade. Então ele muitas vezes está buscando aquela identidade dele. Então, quando ele tem esse processo, muitas vezes que não ocorre no tempo que ele gostaria, isso gera uma frustração um pouco mais profunda. Então, o problema quando o paciente não respeita o processo é justamente essa falta de aderência que não vai proporcionar o resultado para ele e muito pelo contrário. Muitas vezes vai gerar algum transtorno, alguma coisa que vai prejudicar. Era melhor ele nem ter começado. Muitas vezes ele chegou sem nada, levou muito ao extremo, sai pior do que entrou. Então, esse é um cuidado que eu tenho. Em relação a manter a aderência do processo do paciente, eu busco isso através de explicação. Então, o paciente chega, ó, tá, teu resultado é X, mas ó, o processo funciona assim, tu tem que valorizar isso. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente hoje de manhã, que eu conversei muito sobre isso com ela. Ela pegou e me relatou, Lucas, eu tô vendo o resultado e tal, mas não tá ainda do jeito que eu gostaria e tal. E aí eu acompanho o pessoal na internet, eu vejo, putz, a internet às vezes joga contra, né? E a gente depois vai falar um pouquinho sobre rede social, porque a gente sabe muito da evidência de como pode impactar, né? Eu tava até ontem mesmo falando com o Bolívar, que é um psicólogo, amigão meu, assim, e pesquisou realmente sobre o impacto de imagem corporal e autocompaixão com rede social, né? Que é muito legal até da gente poder pensar e conversar sobre isso. Não, e é gigantesco, né? Então, hoje, conversando com ela, justamente isso eu mostrei pra ela. Olha só, hoje, tu não tá conseguindo ter uma aderência melhor no exercício? Ah, do quando a gente começou? Tô. Ah, tu não tá conseguindo ali ter um plano alimentar que é mais sustentável, tu tá tendo mais prazer na alimentação, introduzir alguns... Tô. Essas são as vitórias que tu tem que comemorar. Então, tu tem que comemorar esses micro resultados ao longo do caminho. Então, mostrar para o paciente que a evolução dele é diária, que ele melhorou o sono é uma vitória, muitas vezes melhorou o hábito intestinal é outra vitória. Então, eu tento passar isso para o paciente, valorizar todas as mudanças que ele vai tendo ao longo do processo, porque é isso que torna o processo sustentável. E quando tu falou disso, né, da questão da problemática, né, que pode vir, eu fico pensando assim, como que devem existir também objetivos que já chegam que tu já deve perceber que talvez tenha alguma coisa ali por detrás. Porque é interessante a gente sempre parar e pensar, e imagino que tu deve fazer isso também com os teus pacientes. Por que que tu quer isso? Qual é o teu objetivo com isso? Porque a gente sabe que o corpo, querendo ou não, ele entra num lugar bem nebuloso, né? Nebuloso no sentido de, se eu tiver o tanquinho, se eu tiver os six abs, daí eu vou achar um namorado, uma namorada, daí eu vou ter amor, daí vão gostar de mim. Será que é com o teu corpo que tu vai receber afeto, carinho? E daí eu te pergunto, como é que isso entra no teu processo até de entendimento dos pacientes? Porque eu imagino que isso deve surgir de alguma maneira também para ti. Porque surge muito na prática clínica em psicoterapia, a gente sempre tenta entender. Mas como é que é isso aí na prática nutricional? Não, surge muito, tá? Perfeito a tua colocação e o que que eu faço hoje, né? Eu pergunto o objetivo do paciente e quando ele me traz um determinado objetivo, eu tento dar uma investigada mais profunda do que está por trás. E a abordagem que eu faço hoje com o paciente é justamente mostrar para ele, cara, é legal tu te cuidar, é legal, tu tem que te cuidar, tem que fazer uma alimentação, tem que fazer exercício, etc. Mas
quem tu é, o que tu carrega, não pode estar atrelado à tua imagem física. Tu tem que saber fazer essa separação. Porque senão o paciente sempre deposita na imagem dele a identidade dele, os valores dele. Só que quando ele faz esse movimento, o que que eu vejo? Tu pode me corrigir se eu estiver errado, né? Quando o paciente coloca, deposita essa esperança na imagem, na verdade, ele nunca chega na imagem que ele gostaria. Ele não consegue acompanhar com clareza e muitas vezes chegar, porque quando ele melhora, não, mas eu posso melhorar um pouco mais, eu posso melhorar um pouco mais, ele nunca está satisfeito. Na maioria dos casos isso acontece. Então o que eu tento passar para ele assim, te cuidar é legal? É. Fazer exercício é legal? É. Dieta é legal? É. Mas não atribui isso a quem tu é. Tu é os teus valores, os teus princípios, o que tu carrega, a tua história. Isso é quem tu é. Tem até estudos que mostram, né, que na verdade a gente sempre tem que estar satisfeito com o nosso corpo. Todo mundo se parar pra pensar e fizer o exercício, tu tá insatisfeito com alguma parte do teu corpo. Ah, meu cabelo tá desse jeito, a unha do pé tá desse jeito. Mas realmente, se a gente for fazer o exercício, isso na verdade tá nos trazendo uma informação muito importante. Uma informação de que talvez a gente sempre vai ter um grau de insatisfação, mas é quanto que eu vou estar investindo nisso também. E tu sabe, Léo, que aí contando uma experiência pessoal minha, né? Isso foi uma coisa que eu vivi muito na pele, porque durante muitos anos eu usei hormônio. Então, durante muitos anos eu fiz uso hormonal e etc. E eu fazia isso colocando a minha estética acima da minha saúde. E sair desse processo e parar de usar hormônio não é uma coisa simples, é uma coisa difícil. Sim, um processo que precisa de um baita acompanhamento médico e tudo mais. Exatamente. Então, assim, depois que eu consegui fazer esse processo e eu olho para trás hoje, eu vejo, assim, o mais importante é a saúde, sabe? E isso me dá bagagem de muitas vezes entender o que o paciente está me trazendo naquela fala de desejo dele. Eu entendo, já tive desse lado, então eu sei o que está me passando. Então isso muitas vezes me auxilia muito também a realmente conseguir fazer um manejo mais humanizado e ter um real entendimento do que o paciente está trazendo. Perfeito. E isso me faz lembrar. Eu assisti essa semana, ou semana passada, na verdade, um podcast do Chris Bumstead, o C-Bum. Sim, se vocês pegaram a referência, é essa mesmo. A gente vai falar do Rodrigo Góes ainda hoje. Mas, Fake Natty. Fake Natty. Faz amor com o suco. Mas eu tava vendo. Eu usava o suco. Você fazia amor com o suco? Eu fazia amor com o suco. Ai, gente, sensacional. Mas. Pensando nisso, né? Eu tava assistindo esse podcast do Chris Bumstead com o Chris Williamson, um podcast bem legal, assim. E daí o outro Chris, perguntou pro Chris Bumstead qual era a mentalidade dele de vencedor, porque o cara é 4 vezes Mr. Olympia, e eles falaram sobre o substância e tudo mais, mas de esteroides anabolizantes. E ele falou, a minha diferença, porque em relação à mentalidade de vencedor, é que muitas vezes quando a gente associa a mentalidade de vencedor, a gente associa a mentalidade mamba do Kobe Bryant, aquela coisa de tipo, que eu vou vencer a todo custo. Ele falou, a minha mentalidade é que eu tô ok com perder. Isso não quer dizer que eu vou me esforçar, eu vou me esforçar ao máximo, eu vou me matar de treinar, vou me fazer toda a minha dieta, fazer tudo certo, mas eu sei que eu posso perder. E eu sei que se eu perder, isso não vai mudar o meu valor. Isso não vai mudar quem é o Chris. Isso não vai mudar quem é o marido, quem é o filho, quem é o amigo. Eu só vou ter perdido ali. Isso não quer dizer que eu não vou ficar triste. Eu vou ficar triste, eu vou ficar enlutado com a minha derrota. Mas é que eu também tô ok com isso. E eu acho que isso fala muito, porque quando a gente olha, por exemplo, pro Chris Bumstead, ele é realmente, talvez, um grande ícone do corpo que talvez algumas pessoas queiram ter, ou talvez mais do que muitas pessoas desejam, mas quão importante é ouvir um cara falar sobre isso, né? E também depois ele falou sobre os prejuízos do uso de drogas de aumento de performance, mas que importante isso, né? E pra gente poder pensar até nos nossos pacientes. E tu sabe, Léo, que até gostaria de te ouvir muito referente a isso, né? Algo que eu vejo hoje também é que as pessoas, elas desvalorizam muito o erro. Então, se eu pegar, por exemplo, erros, eu digo erros, derrotas, né? Se eu pegar todos os momentos que eu já tive na minha vida, em todas as áreas, o momento de maior crescimento que eu tive foi justamente em erros que eu cometi, em derrotas que eu tive, etc.
Porque na hora da vitória é muito fácil, todo mundo vem te elogia e tal, mas quando tu erra, quando tu perde alguma coisa, é onde tu senta, analisa, ó, poderia ter feito diferente aqui, poderia melhorar isso, etc. E eu vejo que hoje as pessoas olham o erro como algo totalmente negativo. Então, eu acredito que o erro, a falha, a derrota, ela faz parte do teu crescimento, do teu amadurecimento como ser humano. É que a derrota, o erro, ela faz parte da vida. Eu acho Uhum, que talvez é uma questão de uma aceitação radical. Tu vai uhum, errar, uhum, tu vai fracassar. uhum, Essas coisas acontecem com todos nós. uhum. Mas isso não muda o teu valor como pessoa. E o Exato. problema é que a gente, muitas vezes, a gente associa esse erro e a gente tem um pensamento subsequente de que isso fala de quem eu sou, isso fala do meu valor, isso fala de quem eu sou referente ao meu nível como pessoa. Só que é da gente poder olhar aí, tá, eu fracassei numa determinada atividade. Tu fracassou numa determinada atividade. É exatamente isso que E tá aconteceu. tudo bem. E não é nada mais do que isso. Exato. E, e é aquela história. Tu vai ter pacientes que tu vai fazer um trabalho muito legal, vai ter pacientes que não vai dar certo, tu vai fazer investimentos que não vão dar certo, mas a questão é também da gente poder entender que isso faz parte. Faz parte do aprendizado, né? Faz parte da vida, né? Do aprendizado também. E só que se a gente não. A gente precisa estar disponível a errar também. Uhum. Porque a gente pode aprender, mas também errar significa tentar, de Uhum. alguma maneira. Então, eu acho que assim, é muito comum a gente associar, e daí isso fala de um criticismo muito grande, isso fala de expectativas muito grandes, isso pode falar de comparação social. E óbvio que a gente teria que avaliar caso a caso, mas todo mundo vai errar. Uhum. Em alguma coisa, todo mundo erra. E todo mundo vai errar na sua profissão, todo mundo vai errar no jeito que se colocou com uma determinada pessoa, mas pessoas boas erram, pessoas inteligentes erram, e tá tudo bem. Eu acho que Uhum. a gente precisa normalizar que isso faz parte. Exato. Porque daí, de novo, daí é aquela coisa. Rede social, se a gente for parar pra pensar, antigamente, todo mundo se compara, é do ser humano, e isso vem de milênios, Uhum. mas ninguém estava preparado para se comparar com tanta gente de tantas condições diferentes como a rede social faz, e filtrada e editada, que daí é muito mais punk, né? É o que eu digo assim, ninguém posta o dia ruim, o dia triste, chorando, etc, né? Então, na verdade, tu acaba olhando o palco sem saber os bastidores. Aham. E é isso hoje que a gente acaba vendo na rede social. Então, as pessoas realmente elas criaram um grau de comparação muito grande e junto desse grau vem um acesso muito fácil. Então, hoje tu tem acesso a muitas pessoas, tu consegue ver muito rápido, tu vai rolando o feed quando tu ficou 2 horas na frente do celular e muitas vezes aquilo ele tá alimentando essa comparação interna. Não, e daí a gente sabe, né, que daí tem alguns modelos, por exemplo, de ideais corporais, né, que daí é o modelo sociocultural. Eu falei com a Laura Hoffmeister e o Bolívar num outro podcast, e a gente fala, né, sobre essa questão de como a gente internaliza ideais, e daí que daí vão ser transmitidos por pares, mídia, rede social, Uhum, e daí a partir dessa constatação, dessa discrepância da comparação e, consequentemente, da discrepância do meu corpo, com isso vai gerar insatisfação corporal. Só que daí, de novo, né? Será que a gente deveria estar se comparando tanto? exatamente, E exatamente. como é que tu trabalha isso? Porque eu tenho a imagem assim na minha cabeça, e já ouvi muito de pacientes meus que fazem isso e fizeram isso, né? De, por exemplo, tu vai cortar o cabelo e tu leva a foto do David Beckham, eu quero ficar assim. Só que Dá um jeito. só que às vezes não tem como, né? O tipo de cabelo é diferente, o rosto é diferente. E eu imagino que, por exemplo, não deve ser incomum tu chegar no consultório e chegar o paciente ou a paciente, eu quero ficar desse jeito. É mais comum do que a gente imagina, né? Isso Uhum, acontece, não vou dizer diariamente para não ser um exagero, mas semanalmente, com certeza acontece de receber pacientes. E o que eu tento trabalhar com eles é justamente mostrar que a comparação deles, a evolução deles tem que ser eles com eles mesmos. uhum, Então eu falo assim, a comparação que você traz, ela pode ter um lado positivo, do sentido assim, motivação, pô, essa pessoa pô, segue legal e tal, então vou me motivar, mas não no lado negativo da comparação de querer atingir o determinado corpo, estética que aquela pessoa traz. Então eu sempre trabalho com o paciente dessa forma, mostrando para ele que no final das contas é ele com ele mesmo. E se ele conseguir
as melhoras do que ele faz hoje, já é uma vitória, ele já está indo muito bem. Então, eu tento trabalhar dessa forma, assim, ó, tu acha legal? Bacana. Igual não vai ter como. É uma pessoa, tem a individualidade dela, tem a carga genética dela, mas a gente pode trabalhar dentro da tua individualidade, desenvolvendo a melhora da tua saúde, a melhora de diversos parâmetros, que é isso que tu tem que valorizar. Então, trazer o paciente um pouco mais para, entre aspas, realidade nesse sentido, é algo que realmente torna, inclusive, o tratamento mais tranquilo para ele, né? Porque Uhum. ele não tem aquela meta, aquela mira de chegar no corpo de uma pessoa. Não, eu quero me tornar a minha melhor versão, eu quero ter o meu melhor sono, quero ter a minha melhor alimentação, minha melhor disposição. Então, isso é o que eu trago para o paciente hoje, diariamente na clínica. E entender, imagino também que é questão que a gente vai almejar, mas às vezes o melhor sono, a melhor versão e tudo mais, talvez seja uma versão que é o ok. É o Exato. ok que a pessoa consegue. E eu acho que a gente precisa trabalhar também, porque nós, como profissionais, às vezes a gente coloca um super objetivo, e, tipo, de novo, vamos avaliar o que que realmente é factível, o que que vai ser saudável para aquele paciente. Isso eu trago sempre pro paciente. Ah, entendi tua rotina. Aí, pergunta muito normal, né? Ah, quantas horas de sono é o ideal eu ter? Não, não, não. Essa não é a pergunta certa. Vamos entender a tua rotina e vamos ver dentro da tua rotina o que dá para ser ajustado para se tu tem a possibilidade de melhorar o que tu tem hoje, mas dentro da tua realidade. Então, a tua meta contigo mesmo, com o teu estilo de vida. Né? Daí é uma sacanagem, né? Porque daí tu entra na rede social, tu entra no YouTube, daí tu vai ver, como, sei lá, Cristiano Ronaldo dorme. Daí tu vai olhar, Tu já viu esse vídeo? Esse vídeo tem. é muito. Ele tira 5 sonecas de 90 minutos no dia. Ele faz uma coisa. É muito. É muito particular e dele e de Uhum. como atletas profissionais. Mas aí eu normalmente digo, mas tu não é atleta, tu não é o Cristiano Ronaldo. E eu falo normalmente de uma maneira jocosa, assim, Aham. mas importante da gente conseguir colocar o que que é factível naquele momento, porque, tá, a gente sabe que de 7 a 8 horas é o período que adultos em geral vão precisar Uhum. dormir. Mas a gente sabe que às vezes, por determinadas circunstâncias da vida, tu não vai conseguir fazer isso naquele momento. E é a gente tentar adequar o que vai funcionar melhor, né? Esse exemplo do atleta é muito bom, porque aí a gente consegue unir com o que tu falou antes das fotos. Então, normalmente o paciente, quando ele vem, ele não traz uma foto do amigo, ele traz uma foto do atleta, né? Então, Uhum. o atleta. E essa é a primeira pergunta que eu faço pra ele de cara, assim. Tu é atleta? Tu não te estressa, tu não trabalha, tu não tem Teu teus eventos trabalho é aquilo, né? sociais. Exato. Então, Uhum. assim, a gente também tem que entender que o mundo do atleta hoje, como eu trabalho com atleta, eu sei disso também, é um mundo totalmente à parte, né? Aquele atleta, a vida dele é voltada a uma alta performance, a uma medalha, a um lugar no pódio, e ele está disposto, muitas vezes, a sacrificar eventos da vida dele em prol daquele objetivo. E tá tudo bem, a vida dele, as escolhas que ele fez. Agora, só não dá para eu não ter esse estilo de vida e querer ter o resultado, por exemplo, de um atleta de alta performance que vive para isso, né? Até porque eu acho que tu colocou a palavra perfeita. Pra tu ter determinados resultados em algumas coisas, tu vai ter que abdicar de outras coisas. Isso é pra vida como um todo. Então é aquilo lá. Eu quero ser. Eu quero fazer um doutorado. Eu tô fazendo. Uhum, Eu tenho que abdicar de tempo em casa pra escrever, pra ler artigo e tudo mais, porque eu preciso fazer isso. uhum. O cara quer ser atleta, ele vai ter que abdicar, por exemplo, às vezes de sair de noite para dormir melhor, conseguir fazer a recuperação melhor para performar melhor. Então, é um jogo de quais são os teus objetivos e o que tu precisa para chegar lá, né? E esse manejo envolve muito a sensibilidade do profissional também. Uhum. Porque, por exemplo, tendo um atleta, né? Então, o atleta tem uma competição em determinada data. Lucas, eu não pode. É a tua escolha. Se tu quer chegar ali, a gente vai precisar ter algo mais delineado, mais estreito em prol do teu objetivo. Então, todos os objetivos, é o que nem tu falou, eles vão exigir que tu abdique de algumas coisas, né? A gente tá na faculdade, tem que abdicar muitas vezes de sair, coisa e tal, para Uhum. estar estudando, etc., em prol de um objetivo maior. Então, essa relação, esse entendimento é muito importante conseguir, inclusive, passar para o paciente, para que ele sinta de maneira mais palpável que muitas vezes ele ter aquele corpo fazendo tanta abdicação não vai trazer felicidade para ele, porque ele vai abrir mão de coisas muito mais importantes na vida dele hoje. E a gente poder entender, né, que a qualidade de vida ela também precisa ser levada em consideração, né? Quando a gente está pensando numa prática para o paciente, a gente está pensando também na qualidade de vida. E às vezes a Total. qualidade de vida vai envolver a gente ter que abrir mão de algumas outras coisas e poder rever conceitos e rever ideias que às vezes elas não estão realmente ajudando o paciente.
Total, total. E isso se aplica, inclusive, né, por vezes os pacientes perguntam assim, eu posso consumir bebida alcoólica? É uma pergunta que eles fazem muitas vezes, né? Tu gosta de consumir bebida alcoólica? Qual é a quantidade que... Então, assim, pô, se é um... Por exemplo, eu gosto de beber vinho com meu pai, é uma prática que a gente tem. Não vou abrir mão disso porque envolve um momento muito importante na minha Conexão. vida, entendeu? Uhum. Então, assim, mas claro, eu não preciso beber vinho com ele todos os dias de noite. Então, assim, é esse ajuste de dose. Então, entender bem o que o paciente te traz e realmente os valores, os princípios, o que realmente é importante na vida dele, é tu conseguir fazer a conduta assertiva levando isso em conta. E pensando nisso, assim, eu imagino que muitos pacientes eles devem chegar para ti com o objetivo de emagrecimento, definição, porque é comum e a gente sabe que muitas vezes acaba tendo quase que uma nutrição é isso, né? E a gente sabe Uhum, que não é verdade e tem vários campos da nutrição e eu falei com a Laura que trabalha com comer intuitivo, por exemplo, que não tem esse objetivo. Ah, mas como fazer uma avaliação e como que tu faz isso para cuidar para que, chegou o fulano ou a fulana que quer buscar um emagrecimento, eles têm um objetivo, a, o, a motivação tá clara, tá tudo bem estabelecido. Como fazer uma avaliação para não reforçar padrões alimentares disfuncionais, como compensações de atividade física, purga, ou até mesmo grandes restrições que esses pacientes podem já estar fazendo por conta, que de repente, eu vi como contar uma caloria na uhum, internet, eu uso o aplicativo e estou comendo 1.000 calorias a menos do que o meu nível de manutenção. Só um uhum, exemplo, assim. uhum, uhum. Nesse caso, o que que eu sempre trago para os pacientes? Primeiro, entender bem o objetivo dele, né? Entender o que que ele busca, etc. Bom, validamos essa etapa, vamos para a próxima. Eu acredito muito que o paciente desenvolve esse tipo de, vamos chamar de volta, não, esse tipo de compensação, assim, de extremidades, né? Quando ele acaba entrando em algo muito restritivo. Então, esse não é um modelo de trabalho que eu uso hoje na clínica. Uhum. Então, eu canso, por exemplo, de receber pacientes que buscam um processo de emagrecimento e quando eu mando a dieta para o paciente, ele, cara, será que eu vou emagrecer mesmo? Nossa, tô achando muita comida. Mas não é que tem muita comida, é que na cabeça dele, ou muitas vezes pelas experiências que ele teve, ele liga uma dieta de emagrecimento a uma privação muito Uma grande. grande restrição. Exato. Então, assim, o acompanhamento ao longo do tratamento e mostrando para o paciente os resultados que ele está tendo é o que eu consigo gerar de transformação. Então, por exemplo, hoje na clínica eu coleto dados, eu faço antropometria, etc. Então, o que eu sempre falo para o paciente? Léo, se tu tá aqui, é porque alguma coisa certa tu não estava fazendo. Então, assim, confia no meu trabalho, faz o que eu tô te passando, pelo menos durante o período que a gente estipular. Se não der certo, tranquilo, entendeu? Procura outro profissional e tal. E, cara, isso sempre funciona. Então, eu acredito que hoje o principal problema que eu vejo na minha prática são muitas vezes os traumas ou as pré-definições que os pacientes têm mentalmente sobre o que é uma dieta de emagrecimento. Não, uma dieta de emagrecimento tem que comer 800 calorias. Não, Sim, não ou posso comer carboidrato de comer noite. frango e batata doce. Exatamente. Eu como frango, batata doce, não posso comer carboidrato de noite, carboidrato engorda, então eu vou cortar carboidrato e aí vai ser isso aí. Não, não, calma, calma, não é O assim que as coisas famoso funcionam. despacito. Calma, não é assim que a coisa funciona. Então, poder mostrar para o paciente, e eu particularmente gosto muito de explicar, né? Então, tem um quadro branco lá na clínica e tal. Então, eu acredito assim, quando tu entende o porquê tu tá fazendo, torna o fazer mais fácil. Então, também mostrar para o paciente, ó, cara, se tu tirar carboidrato, tu pode impactar negativamente na tua tireoide. Isso vai prejudicar teu processo de emagrecimento lá na frente. Então, não é saudável, vai prejudicar do que vai ajudar. Então, eu tento mostrar para ele, além de organizar esse planejamento ao longo do tratamento. Eu imagino que tu deve perceber, imagino que tu, como nutricionista, também deve ficar meio, não sei se incomodado, mas deve ficar pensando, talvez, que às vezes a mídia faz um desserviço muito grande Com certeza. para esse trabalho de vocês, né? Eu me lembro, não sei se tu vai te lembrar, quando lançou o filme live action do Tarzan, e Hum, teve o ator que tava lá todo uhum, trincadão e não sei o quê, e daí ele falou que ficou, sei lá, acho que 90 dias comendo arroz, brócolis e frango e uhum, sem nada. uhum. E como isso foi divulgado e Men's Health e não sei o que mais. Como que tu vê o impacto desse tipo de notícia? Que ok, de novo, um ator numa situação específica para um papel que possivelmente ou provavelmente tem o uso também de algumas outras substâncias que talvez não são Uhum, legais, uhum. mas
Como é que tu vê isso? Tu usou o termo certo, é um desserviço, né? Então, assim, muitas vezes a mídia mais atrapalha o nosso trabalho do que nos ajuda. E, infelizmente, a mídia ela ainda tem, entre aspas, um poder, né, de fala e de levar para o inconsciente das pessoas, inclusive. Então, tu conseguir quebrar isso é algo um pouco mais difícil. E tu estava falando e eu lembrei de outro exemplo muito bom nisso, é, por exemplo, a parte de suplementação. Muitas vezes tu vê uma propaganda na TV falando que o suplemento X vai te emagrecer e tal, e o paciente muitas vezes vem para consulta, ele bota em cima da mesa e tem 200 suplementos em cima da mesa. Doutor, tô dando isso aqui, eu vi que isso aqui... Não, 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 calma, a maioria disso aqui que tu tá me mostrando não vai funcionar. O que vai funcionar primeiro é a alimentação. Tu não tem como querer usar qualquer tipo de suplemento se a base não tá bem ajustada. Então, primeiro é a alimentação. Então, a parte da suplementação também é muito nesse âmbito. Então, realmente, eu vejo que hoje as pessoas acabam sendo consumidas por informação e muitas vezes, de novo, eu gosto de voltar sempre no processo. Às vezes tu olha que a pessoa fez isso, em 3 meses ela teve resultado, não, então eu vou fazer porque eu quero esse resultado em 3 meses. E isso te faz cair nesse conto de mais prejudicar a tua saúde do que ajudar. Sim, até porque essa questão de ser muito rápido, a gente também sabe como também está relacionado ao efeito sanfona Exatamente. e o ganho de peso, e às vezes até mais do que a pessoa iniciou. Então, Direto. é muito importante da gente poder levar isso em consideração, porque, cara, eu trabalho muito com transtorno alimentar, né? Eu tinha te comentado. E eu imagino que, assim, eu trabalho muito multidisciplinarmente, porque realmente é o que a gente tem de melhor evidência dentro da literatura. A gente precisa trabalhar com colegas nutricionistas, médicos, psiquiatras, fisioterapeutas, com a família. A gente sabe que é isso que realmente vai trazer, na maior parte das vezes, a grande mudança. Como que tu trabalha quando tu tá realmente recebendo um paciente que já tem essa indicação, já tem esse diagnóstico? Como é que é daí para ti o trabalho e também esse trabalho multidisciplinar? Sabe que isso é bem interessante, Léo, porque assim, essa parte de transtornos alimentares, ela não é a minha área de foco, não é a minha área principal de atuação. Mas muitas vezes acontece de o paciente chegar e muitas vezes tu não descobre isso na primeira consulta. Então tu vai desenvolvendo trabalho e quando vê, tu descobriu. Hoje eu tenho alguns pacientes que têm a relação de transtorno alimentar, etc. E eu acabei descobrindo isso ao longo do processo. E um movimento interessante que eu vejo é que justamente como eu sou um profissional que lida com essa parte de emagrecimento, ganho de massa muscular, atletas, etc., esse paciente muitas vezes ele se sente muito seguro fazendo um plano alimentar comigo por saber o público que eu estou acostumado a trabalhar. Então, sempre que eu descubro, por exemplo, um caso de transtorno, etc., né, primeira atitude é ligar para a psicóloga, para o psicólogo, falar. E aí eu acho muito importante tu ter a sensibilidade de entender que nesse caso o meu manejo dietético vem a partir de uma conversa contigo do que tu me passar. Porque nesse caso, o psicólogo, não que seja acima, né, mas na conduta ele vai estar melhor preparado para poder me dizer, Lucas, acho que esse ajuste aqui não vai ser legal, acho que pode gerar um gatilho. Então eu busco sempre, hoje de manhã eu tive uma web com uma psicóloga, inclusive falando sobre um caso de uma paciente, justamente, como tu acha que eu faço a abordagem, tu acha que eu devo trabalhar a avaliação antropométrica ou não? Tu acha que eu devo trabalhar a dieta com pesagem de alimento ou não? Como que eu faço esse manejo? Então, com certeza, o trabalho multidisciplinar em qualquer área, ele é fundamental. E se a gente for para a parte de transtornos alimentares, poxa, aí é... Sim, porque daí a gente está falando também de alguns aspectos que eles são mais complicados, né? De, por exemplo, tu não tem como ficar sem a comida. Exato. Uma coisa é tu tá trabalhando, por exemplo, com o uso de uma substância que tu pode retirar do ambiente e que óbvio que vai trazer muita dificuldade, mas às vezes é de mais difícil acesso mesmo, então já facilita de alguma maneira, mas a tua sobrevivência, né? mas quando a gente tá falando de alimentação, Tu tem que comer, né? Tu não tem opção. Então eu acho muito legal isso, porque isso coloca... Volta uma coisa que eu já conversei com outros colegas, até que mesmo no podcast, psiquiatras muito, médicos, a importância da comunicação. Total. Porque a comunicação entre profissionais eu acho que é o que faz a real diferença no tratamento para o paciente. E isso eu tenho, Léo. Por exemplo, recebo um paciente que faz terapia, me passa o contato da psicóloga. Recebo um paciente que tem um profissional, um personal que acompanha, me passa o contato do personal. E eu sempre entro em contato, justamente porque eu entendo que eu sozinho não vou conseguir resolver nenhum problema. Eu preciso dessa equipe multidisciplinar,
porque muito mais do que o meu trabalho é a vida do paciente. Uhum. Então eu tenho que proporcionar para aquele paciente o melhor dentro do que eu tenho de tratamento. E hoje sozinho a gente não consegue. Então realmente essa comunicação, ela é algo fundamental em todos os casos. Até porque quando tu consegue fazer isso, cria-se um grau de comunicação entre profissionais que, assim, no final das contas, nós todos somos profissionais de saúde. Exato. E a gente está querendo promover saúde, que é biopsicossocial, e, consequentemente, de estar realmente trazendo essa mudança para o paciente. E indo para um outro ponto, né? A gente falou, brincou do suco, mas... e falando um pouco do Rodrigo Góes, ele ficou muito famoso, né? Falando do suco, dos fake news, e fazendo os vereditos dele. Mas, tirando a parte mais sensacionalista, que é o que realmente vai viralizar na internet... não sei se tu também já acompanhou, eu sei que eu olhei os conteúdos dele e um conteúdo muito legal, né? Porque eu acho que uma das coisas mais legais que ele fala e ele aborda muito é sobre terrorismo nutricional, né? Uhum. De que existem comidas que são ruins, que não devem ser comidas. E... Cara, como é que tu vê o papel de um cara como ele trazendo isso? Porque ficou realmente muito mainstream, ficou realmente mídia popular, ele indo no flow e tudo mais. Como é que tu vê isso também pro teu trabalho, né, como Uhum. nutricionista? Cara, eu acho fundamental e algo ali que eu vejo sim no trabalho dele particular, que ele teve uma sacada muito boa, que se a gente pegar hoje, por exemplo, todos os esportes de alto rendimento, se não é o principal, é um dos principais nessa questão de estética, acaba sendo o fisiculturismo, que é muito que ele acaba debatendo ali e... Até pela experiência dele. Exatamente, já foi atleta, é atleta e tal. Então eu noto que ele conseguiu abordar um tema em uma população que muitas vezes, a gente volta lá porque a gente falou antes, a pessoa chega com a foto. Então ele realmente consegue trazer para o público isso. E é o que eu sempre digo para o paciente: não existe um alimento ruim. Às vezes, eu preciso parar de comer doce. Não, a gente pode de repente encaixar um chocolate na tua dieta, mas vai ter o horário certo, tem um horário melhor para que tu possa estar consumindo esse chocolate. Então, assim, às vezes o paciente acha que ele vai ter que excluir tudo que ele está acostumado, tudo que ele gosta, e isso realmente é um terrorismo nutricional. E isso muitas vezes se dá também pela questão da mídia que a gente falou antes, né? Então o paciente vê ali, fulano, a atriz, cortou carboidrato e emagreceu tantos quilos. Então, automaticamente, carboidrato engorda. Não, não, não tem nada a ver com isso. Então, eu acredito que esse atendimento e o paciente vendo os resultados é uma forma de quebrar, mas com certeza o trabalho que ele está fazendo está sendo muito importante, muito impactante, e eu tenho certeza que está ajudando muitas pessoas também a realmente entenderem que o alimento não é vilão, né? Uhum. Então, assim, tu tem que ter uma relação tranquila com a comida, saber que, um dia eu comi só porcaria, tá tudo bem, tudo certo, depois tu volta pra tua alimentação saudável, segue tua vida e tá tudo bem. Então, eu acredito que isso é fundamental. Aquela coisa, né? Vão ter os alimentos mais ou menos nutritivos, né? No Uhum, final das contas, fica nisso, né? Não tem uma uhum, comida certa, errada, né? uhum, E eu fico imaginando, e eu acho tão importante quando o trabalho que ele faz, porque a gente vê, e não acho que é por mal, mas muitas vezes, por exemplo, profissionais, seja psicólogo, nutricionista, come mais, vou compensar, faz o stories, compensando a janta uhum. na academia. Pô, e como é que isso é transposto para as outras pessoas que talvez estão em uma posição de maior vulnerabilidade e não entendem, ou entendem que isso é o correto? Isso é um poder que a rede social tem, Uhum. né? Então, muitas vezes, essa é uma pergunta que os pacientes me fazem. Lucas, se eu comer uma pizza domingo, segunda-feira eu devo pular o café da manhã? Não, segunda-feira tu volta para tua dieta normal e faz, porque não é uma refeição, não é um dia que vai estragar o trabalho que tu tá fazendo. Então não precisa pensar dessa forma. Simplesmente volta para tua dieta e segue ela normal. Então, inclusive, isso é uma conduta que eu tenho. Eu nunca passo pro paciente mesmo Uma uma compensação. compensação. Sempre, por exemplo, mas quem sabe eu aumento o cardio, faço um mais aeróbio naquele dia. Não, não precisa fazer. Segue tua vida normal, volta pra tua dieta que tá tudo tranquilo. Então, e isso é algo realmente que eu sempre saquei desde o início, e eu sempre usei essa estratégia. Vai fazer uma refeição fora, tá tudo bem. Depois volta pra tua dieta, segue ela normal e tá tudo tranquilo. Isso é a sensibilidade, e isso também nos ajuda, né, Léo, a reduzir a possibilidade do paciente entrar nas questões de extremismos e uma má relação com a comida, com o exercício físico e etc. E quais são relações assim mais problemáticas ou relações ruins com a comida que tu percebe que os pacientes te trazem mais? Quais são, de repente, algumas crenças mais comuns que esses pacientes trazem para ti?
Eu diria que a principal é o carboidrato, né? Aham. Hoje os pacientes, eles têm muito medo de comer carboidrato, eles acham que o carboidrato vai acabar com eles e tal. Então eu noto muito isso, assim, o medo, e principalmente em relação ao carboidrato. O paciente ele tem muita aquela visão, o carboidrato engorda e a dieta só de proteína emagrece. Quando na verdade não é assim que funciona. Então trabalhar isso, mostrando para o paciente, porque, por exemplo, tu retirar o carboidrato da tua alimentação gera muito mais impacto negativo do que impacto positivo. Tu mexe, inclusive, em função tiroidiana, por exemplo, tu pode desenvolver um hipotireoidismo subclínico pela retirada de carboidrato. Então, eu tento mostrar isso para o paciente. Mas eu te diria assim, essa questão do carboidrato seria o top one da lista, junto com a lista de suplemento que muitas vezes os pacientes trazem, Uhum. achando que aquele suplemento, à base de chá, vai emagrecer ele. Não, Sim, não sim. vai. E daí vamos entrar nessa lógica do carboidrato, porque o carboidrato é importante. Cara, o nosso corpo, ele acaba utilizando o carboidrato como principal moeda de energia, né? Então, se nós pegarmos desde eu me locomover até os processos enzimáticos e sínteses que ocorrem no nosso organismo, elas acabam utilizando, a gente chama de ATP, né? Geração de energia via carboidrato. Então, o carboidrato, ele acaba melhorando sistema muscular. Aí as pessoas pensam quando a gente fala em músculo, músculo é o bombado da academia. Não. O idoso, o maior problema que nós temos com o público idoso é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, muito mais do que uma questão estética, a massa muscular está linkada a uma questão de longevidade. Então, o carboidrato, ele melhora a tua massa muscular, ele melhora o teu desempenho cognitivo, ele melhora a tua função tiroidiana. Enfim, uma infinidade de benefícios. Enquanto se tu me pergunta assim, retirar o carboidrato tem algum benefício? Não tem, não tem. Tu pode, porque muitas vezes o que acontece? O paciente retira o carboidrato, então ele vê que naquela semana que ele retirou, ele perdeu 3 quilos na balança. Só que ele não sabe que o carboidrato estimula a insulina sobe sódio, então se ele tira o carboidrato, ele perdeu água, ele não perdeu gordura. Uhum. Só que ele viu o número na balança. Então é essa linha de raciocínio que eu tento sempre mostrar para os pacientes e principalmente bater em cima que não, a dieta boa não é aquela dieta que tu exclui tudo, que tu fica sem comer, que tu sofre, etc. Não, isso não é dieta. Um plano alimentar, uma dieta boa e bem calculada é aquela que leva em conta os teus gostos alimentares, as tuas preferências, o que tem na tua casa. Isso é algo muito importante. Hoje a gente tem diversos trabalhos científicos que mostram que o fator ambiente muitas vezes sobrepõe ao fator genético. Uhum. Então, entender também o mundo do paciente. Poxa, se o paciente tem um ambiente X em casa, como é que eu vou dar uma dieta Y para ele? Sim, até, por exemplo, eu fico pensando, a pessoa tem dificuldade de se alimentar no trabalho. Uhum. Imagino que isso deve ter que ser Com levado em certeza, consideração. com certeza. Por exemplo, muitas vezes o paciente de tarde, por exemplo, não vai conseguir parar 20 minutos, fazer uma refeição, etc. Sim, fazer sei lá, um prato lá de comida. Exato, entendeu? Então tudo isso a gente deve contar. Esse horário tu tem quanto tempo? Não, tenho 10 minutos. Beleza, de repente vamos usar um shake, então, um whey protein, por exemplo. Beleza, tem uma ótima qualidade nutricional, de uma questão de fácil acesso, prática, a gente conseguiu ali te nutrir adequadamente como a gente deveria naquele horário. Então, inclusive isso, né? Tu entender a rotina do paciente. Tu que faz doutorado, tá numa correria gigantesca, acredito eu, né? Então, eu tenho que levar isso em conta na hora da elaboração, né? Então, entender muito mais a rotina e ver o que se adequa à rotina do meu paciente. Eu sempre digo assim, a dieta, ela tem que agregar na tua vida. E não a tua vida ser modificada por causa da dieta. Uhum. Isso é o que eu sempre falo pros pacientes. Porque daí ela entra na vida do paciente, né? Exato. E não vira a vida do paciente. E exatamente esse é o ponto, Léo. É isso que eu sempre tento trazer para os pacientes. Cara, a dieta ela tem que agregar e não ser um peso na tua vida. Ela tem que ser uma coisa boa. Se tu tiver que modificar toda a tua vida para seguir o que eu tô te passando, não vai ser bom, vai ser um peso e principalmente não vai ser sustentável. E daí tu falou uma outra coisa que eu acho que seria legal da gente poder dar uma olhada. Tu falou que tu já fez o uso de hormônio, né? A gente sabe que tem evidência dentro da literatura que fala que, por exemplo, o pessoal que trabalha com nutrição acaba tendo muitas vezes maiores índices de transtornos alimentares do que a população normal, assim, população que não é da nutrição. Como é que foi esse processo para ti, assim, até dessa imagem corporal, tu falou da tua infância também, da questão do sobrepeso, daí a questão hormonal, como é que foi esse processo para ti? Eu acredito assim, né, olhando para trás hoje, né, eu consigo ver com muita clareza que não ter lidado bem com essa questão de um sobrepeso na barra infância e adolescência, com certeza foi um gatilho muito grande para iniciar o uso hormonal. E é óbvio, se a gente perguntar assim, eu tenho resultado mais rápido usando hormônio? Óbvio que tem, não tem como dizer que não, entendeu? O hormônio ele acelera a síntese do teu organismo. É o nome, né?
drogas de aumento de performance. Exatamente. E quando tu pega ali na fase, principalmente que eu comecei a usar ali, início de vida adulta, etc., tu quer o resultado mais rápido. Então tu acaba indo nesse viés. Só que isso vai te poluindo de uma forma que muitas vezes tu perde o controle e tu acaba não te dando conta. E a virada de chave para mim, no meu caso, foi justamente parar e fazer a análise que a gente falou antes. Cara, eu sou um profissional da saúde. Eu quero viver bem, eu quero ter meus filhos, eu quero ter meus netos, eu quero ter longevidade. E eu sei que isso vai ir contra a longevidade que eu busco hoje. Então, esse gatilho de saúde foi muito o que eu usei para conseguir realmente parar totalmente de usar e, e seguir uma vida mais saudável nesse caso. E esse processo, ele teve de repente algum momento mais difícil que tu consegue parar pra pensar nesse momento de parar, porque eu imagino que isso também tem o próprio crash, né? A gente vê, por exemplo, no YouTube, até YouTubers, eu agora esqueci o nome dele, tem um bem famoso que parou de usar e como isso tem um efeito também muito pesado no corpo do indivíduo. Tem. Eu diria assim que aquele início ali de mais ou menos uns 6 meses após a parada é mais difícil, até porque tu tem que fazer uma terapia para voltar ao fluxo hormonal e etc. Não é algo assim, parei, acabou, né? Seria bom se fosse. Seria bom se fosse, mas não é assim que funciona. Então precisa ter uma ajuda do endócrino e etc. Então foi um período mais difícil. Mas tem uma coisa que é uma característica minha, que eu sempre fui uma pessoa muito focada. Então quando eu boto algo na cabeça, já tá feito, entendeu? Então isso foi algo que eu internalizei. Então não foi assim, quando eu falei que eu ia parar, não foi não, parei, né? Parei, acabou. Então, a partir desse momento que eu decretei que eu parei, eu estava disposto a, de repente, passar 6, 8 meses, um ano, tendo que regular tudo e sofrendo as consequências, né? Eu digo assim, todo plantio tem uma colheita, né? Então, se eu estava colhendo algo que eu sabia que poderia acontecer se eu viesse a parar e parei. Então, eu creio, assim, que esse foco que eu tive ali da questão de parar foi algo determinante para o processo em si realmente conseguir parar. Que bom, que bom. Fico feliz por ti, assim, de verdade, não, fico feliz. E eu imagino que também tu deve acompanhar pessoas que fazem esse processo, né? Sim, sim. E como é que é isso? Até de é algo que tu compartilha em sessão muitas vezes, da tua história com essas pessoas? Porque eu imagino que até a questão de comparação do corpo que eu tive, o corpo que eu tenho, pode ser um fator difícil para essas pessoas. Com certeza, Léo. Eu sempre trago isso em consulta, por exemplo, quando eu recebo um paciente que diz que ele gostaria de fazer uso de alguma coisa, ou que ele faz, etc, né? Então, o primeiro passo que eu sempre falo pro paciente, assim, eu tô aqui para te ajudar, não para te julgar. Tu é maior de idade, tu toma suas decisões e está tudo bem. Agora, o meu papel é te contar a minha experiência, se fizer sentido para ti, ótimo, se não fizer, tá tudo bem. Então, eu gosto muito de trazer para o paciente essa vivência que eu tive, como é que foi a minha história, etc. E mostrar para ele, sim, cara, tu pode ter um benefício de repente treinar melhor, tu pode ter um resultado mais rápido, mas ó, tu tem toda essa lista de malefícios também. Mas a decisão é tua. Agora, uma coisa que eu sempre friso muito para os pacientes, durante muito tempo eu acabei fazendo uso sem acompanhamento médico. Então, o que eu trago os pacientes, quer usar? Vai usar? Tá decidido? Beleza. Mas não sou eu que vou te prescrever e não sou eu que tenho competência para fazer esse acompanhamento. Então, assim, tu vai precisar ter um acompanhamento médico para conseguir fazer dentro do máximo possível de minimização de danos e o controlável dentro da tua saúde. Sim, maximizando a segurança de um comportamento que a gente sabe que traz prejuízos para a saúde. E vou te dizer, Léo, aí uma vivência que eu tenho também, cara, é difícil as pessoas que começam a usar hormônio conseguirem parar, sabe? Realmente, pela prática que eu vejo, sim, é difícil. Até porque quando a gente pensa, né, nos estudos que falam sobre idealização de corpos, a gente vai ver uma modificação e quando a gente olha, tem muitos estudos, né, que vão mostrar que no primeiro momento a gente estava alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era uma questão de uma busca por um corpo mais magro, né, principalmente para mulheres. E óbvio que tem questões culturais muito fortes associadas a isso, que vão explicar por que esse corpo magro e daí, consequentemente, também por que esse foco maior em mulheres. Mas quando a gente pensa, de repente, nessa evolução, a gente vai ver que hoje em dia, essa questão muito do corpo torneado, do saudável, e daí eu acho que a gente volta para um dos pontos que nós conversamos aqui hoje. A gente não consegue olhar para um corpo X e afirmar que é saudável, porque por mais que possa parecer saudável, o que está acontecendo ali por detrás, né? E a gente poder levantar
essa dúvida e até mesmo levantar essas questões em sessão com o paciente muitas vezes é importante. Porque, tu tá vendo a pessoa que talvez parece estar com sobrepeso, mas de repente todos os exames mostram que a pessoa tá saudável. Uhum. Então, assim, sempre levar isso em consideração, imagino, também deve ser importante. Exato, aquela velha história, né? Magreza não é sinal de saúde, a pessoa tá com sobrepeso não é sinal de doença, né? E Uhum. muitas vezes as pessoas acabam atrelando. E algo que é muito interessante da gente pensar também é justamente essa questão de padrão corporal ser cíclico, né? Que é o que tu trouxe. Antigamente era assim, agora já tá assado, provavelmente daqui a 5 anos, se a gente sentar para conversar, já vai ser diferente. E isso é importante que o paciente consiga ver também, justamente para ele entender que ele não precisa querer se moldar a um padrão temporário de hoje, e sim ser feliz, se aceitar, querer evoluir, mas se aceitar e saber que ele tem que buscar ser a melhor versão dele, aquilo que faz ele feliz, aquilo que realmente torna a jornada dele mais incrível por aqui. Buscar trabalhar muito com autocompaixão, né? De Exato. entender que. E autocompaixão, autogentileza, o nome talvez. Eu falo muito com amigos que trabalham com terapia focada na compaixão, que o nome não ajuda às vezes, que às vezes a pessoa acha que é mimimi, alguma coisa assim. Uhum, Mas não tem nada a ver com isso. Muito uhum, pelo contrário, são terapias e são conceitos que na realidade trazem uma compreensão e uma inteligência muito grande de a gente poder aceitar e entender que, sim, talvez a gente não goste de algumas coisas, mas que a gente pode realmente também ser gentis com a gente. uhum, E a gente uhum. pode ser gentil. Não, perfeito. Isso mesmo, é isso mesmo. E daí eu fico até pensando nisso tudo que a gente está falando, de como essa idealização e muitas vezes essa internalização dos corpos ideais e às vezes inatingíveis de uma maneira, sei lá, simplesmente baseada no esforço, Uhum. também são importantes de tu poder colocar isso às vezes pro paciente, não é? Com certeza, mostrar para ele, né, Léo, a importância dele ter algo também factível e ter um real entendimento de como esse universo funciona. Porque, inclusive, se a gente pensar assim, determinado corpo que a pessoa atingiu, que nem tu falou, o artista ele fez tal e tal coisa para um objetivo fim. Tu vai ter disponibilidade que a pessoa tem? Não tem. Então, assim, tu realmente trazer isso para o teu mundo de forma mais palpável e saber o que que realmente faz feliz. Pô, será que o corpo X me faz mais feliz do que eu ter um momento todo domingo com a minha família? É um questionamento interessante de ser feito. Entende? Então, essas questões o paciente tem que pensar. Será que o corpo vai te fazer tão feliz a ponto de repente, tu ir almoçar na casa da tua avó, que tu não sabe quantos anos tu ainda vai ter com ela? Pra comer aquela macarronada. Exatamente, entendeu? E dizer não pra tua avó. Será que realmente isso vai te fazer feliz? Se fizer, ok. Mas são indagações que muitas vezes as pessoas não pensam. Então, as pessoas acham que abrir mão de muitas coisas vai trazer felicidade. Mas muitas vezes essas coisas que elas abrem mão era a real felicidade que elas tinham. Né? E de poder entender isso, né? Porque assim, eu quero o teu corpo pra ser aceito, pra ser amado. Será que tu precisa ter um determinado corpo pra tu ser aceito e ser amado? Será que você vai ser um amor verdadeiro se a pessoa te amar pelo corpo que tu tem? E será que é isso que a gente quer? Será que não tem valor independentemente disso? E isso não é pra julgar quem quer emagrecer. Pelo Hum. contrário, mas é de entender a real razão do porquê que a gente está tendo determinados comportamentos. Uhum, E de entender que a gente vai ser seres sempre insatisfeitos, que a uhum, gente vai estar sempre. Isso vai desde a filosofia, nem só de uhum. terapia, né? Filosoficamente a gente Uhum. se vê como insatisfeitos e eu acho que isso é um bom ponto da gente entender. Com Que na verdade certeza. está falando de saúde, no final das Com contas. certeza, com certeza. E eu acredito que muitas vezes quando tu bota, por exemplo, um hiperfoco, por exemplo, como a gente está falando na parte estética, né? Talvez muitas vezes tu não tá querendo olhar para o ponto principal que talvez deveria estar olhando ao longo daquela jornada. De poder olhar como tu está te sentindo, o que está Uhum. acontecendo contigo internamente, saúde, todos esses pontos que também são bem importantes. Voltando ali para a questão do uso hormonal que eu fiz, etc., hoje eu consigo ver claramente que, na Uhum. verdade, esse uso era por uma insegurança minha. Então, Uhum. eu busquei nesse uso uma falsa segurança que eu atribuía se eu tivesse determinado corpo X ou Y. Então, Uhum. na verdade, era uma insegurança que eu acabei depositando uma fuga ali. E daí acaba virando um processo compensatório, né? Pelo uso de uma substância que, ok, te ajudou naquele momento, e daí também tem a questão da gente não julgar, ok, te ajudou ali, Uhum. mas a gente poder. A questão não é porque te ajudou uma vez que vai te ajudar sempre e que a gente precisa fazer a manutenção de um determinado comportamento. A gente pode parar, revisitar e avaliar o contexto que a gente tá.
Porque Exato. se fez sentido no momento, ok. Uhum. Mas não quer dizer que vai fazer sentido em todos os outros contextos e todos os outros momentos. Perfeito. Assina embaixo. E Lucas, a gente tá chegando mais ou menos aqui nos nossos por finais, assim. Eu queria te perguntar, assim, se tu tivesse que... Como eu sou um terapeuta cognitivo comportamental, a gente segue algum certo ritmo de sessão, né? Que não é uma sessão, mas a gente orienta e acaba ajudando. Se tu tivesse que fazer um resumo do que a gente falou aqui hoje, ou uma mensagem que o pessoal de casa poderia levar do que a gente falou aqui hoje, o que tu falaria? Cara, eu acho que o ponto principal é encarar a nutrição como algo muito além de um resultado estético. Então, assim, realmente conseguir mudar esse pensamento de, eu faço dieta para emagrecer, eu faço dieta para ganhar massa muscular, eu faço dieta, enfim, pelo objetivo que tu faz, e realmente ver que isso gera um benefício na tua saúde. Muito mais do que um alimento para te emagrecer, de uma dieta para te emagrecer, é algo que vai te gerar longevidade, que vai te deixar brincar com teus filhos, com teus netos, que vai te dar qualidade de vida. Então eu creio assim, isso é algo que eu bato muito em cima da tecla, sabe? A nutrição, ela vai muito além de um cálculo de dieta. Se bastasse calcular a dieta, o que a pessoa que sai do colégio sabe fazer mais e menos poderia ser nutricionista e não é. Então ter esse atendimento mais humanizado com o paciente e principalmente o olhar para dentro, assim, olhar, então, assim, entender os teus princípios, os teus valores, como a gente frisou muito, qual o teu real objetivo, o que está te movendo, será que isso realmente é saudável, será que não é? Então, eu creio que esse é o ponto, assim, principal, tanto da parte nutricional da minha parte, como da parte do paciente. Perfeito, perfeito. E Lucas, eu faço uma pergunta para todos os meus convidados aqui, que é a pergunta final aqui do podcast. Se o Lucas, criança ou adolescente, estivesse assistindo o podcast aqui agora, o que tu falaria para ele? Tu tá falando diretamente com ele, o que tu falaria para ele? Cara, eu falaria para ele, primeiro, que quem ele é não tá ligado ao físico que ele tem, né? Para que ele curtisse o processo desde o início, curtisse todas as fases e não se cobrar tanto. Eu acho que também ao longo da minha jornada eu sempre fui uma pessoa que sempre acabei me cobrando muito e muitas vezes tu acaba atribuindo mais peso a determinadas situações do que ela precisaria ter e a jornada acaba muitas vezes não sendo tão leve. Então eu diria que esses 3 pontos são pontos que eu falaria. E acho que para ele ia ser muito bom poder escutar isso também, e acho que vale lembrar sempre, né, disso conosco e que a gente pode se cobrar, mas eu sempre gosto de dizer, ter crítica e ser crítico são coisas diferentes. Boa, gostei. E no momento que a gente consegue fazer essa distinção, a gente consegue avaliar melhor a situação e ter uma clareza melhor do que a gente quer. Então, cara, eu queria te agradecer muito por ter participado aqui do podcast. Foi muito divertido, foi muito legal, foi muito enriquecedor. Eu sei que eu aprendi muito. Tenho certeza que o pessoal em casa deve ter aprendido. E agora o palco é teu. Onde é que o pessoal pode te encontrar para achar onde tu fala mais, conteúdo e tudo mais? O palco é teu. Show, mas então inicialmente, Léo, te agradecer também pelo convite, tá? Para mim foi muito, muito legal estar aqui mesmo e da mesma forma que tu falou que tu aprendeu muito, eu também aprendi muito, é sempre uma troca muito legal, então foi realmente um prazer imenso, tá? E, bom, o pessoal para me achar pode me achar ali pelo meu Instagram, @lucasmalman, ali vocês vão ter tudo ali, o site da clínica, canal de YouTube, etc. Então ali pelo Instagram fica tranquilo, @lucasmalman, 2 L's e 2 N's. E qualquer dúvida também que o pessoal tiver ali, pode mandar no direct, vai ser um prazer estar respondendo e espero que a gente possa ter outras trocas aí em breve. Com certeza, com certeza. E daqui a pouco, gente, ele vai estar. Vocês acham que o Rodrigo Góes faz sucesso? Esperem o Lucas Malman no YouTube. Ele tá voltando ali, Tô né? voltando. Pessoal, então eu quero agradecer a vocês por assistirem mais um episódio aqui do Lendo Mentes. Vocês já sabem agora o que vocês devem fazer. Se vocês querem o Lucas de novo aqui no podcast, que a gente fale de repente um pouco mais sobre alta performance, sobre nutrição para alta performance, é só comentar, chama o Lucas de novo, a gente grava outro podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês no Lendo Mentes e até um próximo episódio. Um abração, até mais. Valeu, gente.